Oiê! Sim, coloquei aparelhos. Ó, como ficou? Estou linda, gata. Gente, hoje é quinta-feira. Eu coloquei aparelho segunda-feira, no caso, dia 29 que eu coloquei. Hoje já é dia 2. E eu não estou podendo morder nada ainda, né? Porque ainda tá doendo. Principalmente esse aqui, ó. Esse aqui que é o que mais tem que ajeitar. É o que mais tá doendo. Mas é isso. Hoje não tá doendo tanto. Mas terça e ontem tava doendo pra caramba. Mas é isso. Agora estou um pouco diferente. E agora vamos para a nossa primeira make de aparelhos. E para começar essa make, eu tô usando esse primer da Ruby Rose e fui colocando ali nos pontos centrais do meu rosto. E aí eu fui espalhando da área central para fora do meu rosto, levando esse primer aí pro meu rosto todo. Depois que eu passei o primer e que minha pele já estava sequinha, eu vim com esse corretivo da Ruby Rose na cor L2 e fui passando ali na minha pálpebra e já desci também para as minhas olheiras. E com a esponjinha eu vou dar uma espalhadinha nesse corretivo. Venho com esse pincel 4 em 1 e coloco ele no tamanho médio. Para os olhos eu estou usando essa paleta da Playboy e vou passar esse tonzinho que ele é bem puxado pro vermelho. Fui colocando esse tom só ali no meu côncavo, já fui colocando e esfumando com movimentos de vai e vem e circulares. Coloquei o meu pincel no tamanho pequeno e fui concentrando essa sombra só no cantinho externo do meu olho. E olha só como ficou. Agora vou vir com essa paleta da Ruby Rose, vou usar esse pincel achatadinho que é de depositar sombra e vou pegar essa sombrinha que ela é meia perolada, ela é bem bonitinha. Daí eu fui aplicando ali no meu olho, só no cantinho interno, fui tipo fazendo um cut com essa sombrinha aí. Depois eu já vim com esse pincel, que era o mesmo que eu tava usando, e coloquei essa sombra aí, que é tipo um rosa bem escuro. Depois eu peguei essa paletinha que eu comprei na China e usei esse tonzinho de branco para iluminar o meu cantinho interno do olho. E aí eu já fui para o meu delineado. Tô usando essa canetinha aí da Beautiful, não sei bem se é assim que fala. E aí eu fui passando com bem calma, começando ali do meu cantinho interno e fui passando com bem delicadeza para a linha ficar bem fininha. Lembrando que o delineado, para ficar uma coisa bonita, você tem que começar fino do comecinho e terminar um pouco mais grosso. Daí eu já fui puxando ali o meu gatinho e fui dando uma ajeitadinha ali, aos poucos. Tentei deixar ele o máximo perfeitinho.
E aí eu já venho com os meus cílios. Tô usando esse daí que ele é em 3D. Eu amo ele. E essa colinha da Macrilan. Para passar a cola não tem segredo, só fui passando ali na raiz dos cílios. Depois que eu passei a cola em todo o cílio, eu esperei dar uma secadinha, ajudei ali, né, dar uma secadinha antes. E depois, quando você sentir que a cola já está tipo bem preguenta, você começa a colar. Comecei a colar ali pelo centro do meu olho e depois fui ajeitando as pontinhas. Feito isso, os cílios estão colados. E aí eu vim com o meu delineador e fui passando ali rente à raiz dos cílios para não ficar mostrando aquela cola branca e ficar todo preto juntar com o delineado. E aí ficou assim, bem perfeitinho. E aí eu vou usar esse pincel chanfrado, que ele é bem pequenininho. Vou pegar esse tom de azul e vou passar na parte inferior do meu olho. Vou dar uma puxadinha também ali, juntando com o meu delineado, para ficar tipo um delineado duplo. Já venho com a minha máscara de cílios. Tô usando a Trópico da Ruby Rose. Fui passando dos meus cílios superior para eles ficarem todos pretinhos e colarem ali no cílios postiço. E depois fui passando com bem calma ali nos cílios inferior. E o meu olho ficou assim, bem maravilhoso. E tcharam! Olhos feitos, adiantei o outro olho para o vídeo não ficar tão grande. E agora eu já vou para a pele. Vou usar essas duas bases, uma que é muito clara e outra que é muito escura. Fui fazendo uma misturinha ali em cima da minha paleta. Usei esse pincel que ele é de corretivo para misturar essas duas bases até ficar no meu tom. Quando eu misturei, eu achei que estava do meu tom, mas depois eu vi que ainda ficou muito branca, então eu teria que ter colocado mais um pouco da base escura, mas tudo bem. Com esse mesmo pincel, eu já usei ele para espalhar essa base em todo o meu rosto. Depois, com a esponjinha, eu fui espalhando tudo. Sempre com batidinhas. Aí eu já fui levando para o meu pescoço, para as minhas orelhas e fui espalhando em todo o meu rosto. Com essa esponjinha menorzinha e pontuda, fui passando ali na área do meu olho e nos cantinhos, como o do nariz. E também nesse cantinho, bem aí no meio, fui passando com bem calma para que a base não invadisse a minha sombra. E o resultado foi esse aí. Agora eu vou vir com essa paleta da Ruby Rose, vou pegar esse tom mais claro com a minha esponjinha menorzinha e vou passando ali nos pontos centrais do meu rosto para fazer a iluminação e já para selar a minha base. Eu não usei o corretivo para iluminar,
Só usei esse pozinho aí mais claro que já deu uma iluminação mara. E aí, com esse pincel aí meio chanfradinho, eu fui pegando um pouco do pó e já espalhando aquele que eu já tinha colocado nos mesmos pontos centrais que eu já tinha colocado. Para fazer o contorno, eu vou usar esses dois tons, um mais escuro e um mais claro. Fui aplicando ali, primeiro depositando em toda a área que eu queria e depois fui dando a esfumada. Eu passei bem ali na minha bochecha, em cima do ossinho. Depois passei ali embaixo para dar uma contornadinha. Já no meu queixo também para dar uma aumentada, bem ali no cantinho do queixo. E também na minha testa, né? Porque a minha testa é bem pequenininha. E aí ficou assim, ó, sem contorno e com contorno. Uma grande diferença. E aí eu já fiz dos dois lados. Para o nariz eu tô usando esse pincel aí, que ele é de sombra, mas eu tô usando para contornar o nariz e vou usar esses dois tons aí que vocês viram. Eu não usei o que eu usei antes, porque no nariz eu gosto de uma coisa mais suave. Com a mão bem leve, pegando ali no finalzinho do pincel, eu fui passando em todo o meu nariz. E agora sim é que eu vou para a minha sobrancelha. Tô usando esse pincel próprio para sobrancelha, com esse quarteto da Ruby Rose. Primeiro eu passei a minha pastinha para grudar a sombra ali. E depois peguei esse tom de marrom mais escuro e fui preenchendo toda a minha sobrancelha, começando da parte de baixo e depois é que eu fui para de cima e fui dando uma aumentada e uma arqueada na minha sobrancelha. Gente, eu deixei a minha sobrancelha uma das últimas coisas a fazer, porque eu peguei a dica de Mari Maria, porque ela falou que assim tem mais espaço para sombra, e aí eu peguei a dica dela e fiz em mim também, né? E eu super gostei. Como vocês viram, eu peguei o tom mais clarinho e fui fazendo o comecinho da minha sobrancelha. Depois que eu fiz as duas, eu peguei essa escovinha aí, que é própria de sobrancelha, fui dando uma esfumadinha só no comecinho, depois fui dando umas retocadas para ficar bem perfeitinho. Com o mesmo pincel que eu usei para fazer o meu nariz, eu vou pegar o meu iluminador. Dessa paletinha aí da Luisance, eu vou usar esse tom, que ele é bem douradinho, bem perolado, e ele é em creme. Aí eu fui passando ali bem na minha bochecha, no arco do cupido, que eu amo, no topo do meu nariz, na pontinha do meu nariz, e fui passando ali, né? Iluminador é bem pessoal, você vai passar onde você gosta de iluminação. Depois disso eu peguei esse pincel, que ele é próprio para iluminador, peguei esse outro tom, só que agora esse é em pó, e fui tipo selando o iluminador que eu tinha passado antes. E olha só como ficou bafônico esse iluminador. Para finalizar, vou usar esse batom, que ele é da Avon, ele é um marronzinho assim em bala, e fui passando ali sem nenhum segredo, só passando mesmo.
E é isso, espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o joinha. E o vídeo foi esse. Muitos beijos e tchau!